Em agosto de 2022, um dos homens mais famosos do Brasil morreu e deixou para trás algo que ninguém esperava encontrar. Um testamento que não seguia nenhuma lógica que o país conhecia. Não foram os herdeiros, não foram os famosos, não foram os poderosos que atendiam os seus telefonemas. Foi o motorista, foi a ex-mulher. Foram as pessoas que estavam presentes nas manhãs sem câmera, nas noites sem aplauso, nos corredores de hospital que nenhuma entrevista jamais registrou. Jô Soares passou 8 décadas fazendo o Brasil rir. Construiu uma fortuna, uma obra e uma presença que poucos comunicadores brasileiros chegaram perto de alcançar. E quando chegou o momento de fazer sua última declaração pública, ele não escolheu o glamour. Escolheu a gratidão. O que estava dentro daquele envelope? Por que um homem que havia tido tudo chegou ao fim, reconhecendo justamente quem nunca esteve nas primeiras fileiras? E o que a morte do seu único filho, aos 2 anos de idade, teve a ver com tudo isso? Antes de responder, precisamos voltar na história. Jô Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, com um nome que poucos conheceriam por muito tempo: José Eugênio Soares. Filho de uma família de classe média com pretensões culturais, cresceu num ambiente onde a inteligência era valorizada, mas o afeto tinha medida certa. Seu pai, homem de postura rígida, acreditava que o excesso de carinho amolecia o caráter. Sua mãe, mais próxima emocionalmente, tentava preencher as lacunas que o silêncio paterno deixava abertas. Desde cedo, Jô aprendeu uma lição que marcaria toda a sua vida. O humor era um escudo. Cada piada era uma armadura. Cada gargalhada que ele arrancava de alguém era uma forma de dizer: eu existo, eu importo, me vejam. O menino gordo, que sofreu bullying na escola e se sentia permanentemente deslocado, descobriu que fazer os outros rirem era a única maneira de não ser ignorado. Mas havia um custo nessa armadura. Quem vive por trás de piadas raramente é visto por inteiro. E Jô Soares passaria décadas sendo admirado por milhões sem ser verdadeiramente conhecido por quase ninguém. Aos 17 anos, foi mandado pelo pai para estudar na Suíça. A decisão tinha ares de oportunidade, mas Jô a sentiu como exílio. Distante do país, da língua, dos poucos amigos que havia construído, ele passou 2 anos numa solidão que a Europa elegante não conseguia disfarçar. Foi lá que começou a escrever com seriedade, que desenvolveu o olhar irônico sobre o mundo, que transformou a distância em material criativo. Quando voltou ao Brasil, chegou diferente, mais afiado, mais solitário e com uma fome de reconhecimento que nenhuma quantidade de aplausos jamais saciaria completamente. A carreira começou no teatro, avançou para a televisão e explodiu no humor político. No programa Viva o Gordo, que estreou em 1981 pela TV Globo, Jô criou algo que o Brasil nunca havia visto com tanta clareza. Um comediante que usava a própria aparência como instrumento, que transformava a gordura, o exagero, a imperfeição física em poder de palco. Era subversivo, era corajoso, era, acima de tudo, profundamente pessoal. Mas enquanto a carreira crescia, a vida pessoal desmoronava em silêncio. Jô se casou 3 vezes. Cada relacionamento carregava a mesma tensão. Um homem que sabia entreter multidões, mas tinha dificuldade de sustentar intimidade. A fama criava uma distância paradoxal. Quanto mais visível ele era para o Brasil, mais invisível parecia para si mesmo dentro de casa. O maior golpe veio cedo demais. Seu único filho, Henrique Soares, morreu em 1984, aos apenas 2 anos de idade, vítima de um acidente doméstico. Uma tragédia que Jô carregou pelo resto da vida com a descrição de quem sabe que certas dores não cabem em palavras. Ele raramente falava sobre Henrique publicamente.
mas quem estava próximo sabia que aquele buraco nunca fechou. A morte do filho reconfigurou algo fundamental em Jô Soares. Ele não parou. Não poderia parar. A televisão era sua razão de acordar, seu território seguro, o único lugar onde o controle parecia possível. Mas passou a existir, a partir daí, uma melancolia persistente por baixo do humor, uma consciência aguda da impermanência de tudo. Em 1999, estreou o programa do Jô no SBT, que mais tarde migraria para a Globo. Durante quase 2 décadas, Jô entrevistou presidentes, Nobel, rockstars, atores de Hollywood, escritores, cientistas. O programa tinha uma característica única. Jô escutava de verdade. Não fingia interesse. Não interrompia para brilhar. Havia naquela escuta algo que ia além do profissionalismo. Havia a curiosidade genuína de um homem que passara a vida inteira querendo entender o que fazia as pessoas serem o que eram. Talvez porque ele mesmo nunca tivesse certeza do que o fazia ser o que era. Quando o programa encerrou, em 2017, Jô tinha 79 anos e uma saúde já fragilizada. O Brasil agradeceu, aplaudiu. E então, como acontece com quase todos os grandes nomes da televisão, seguiu em frente. Jô ficou em casa. E foi aí, no silêncio que a aposentadoria impõe, que ficou claro quem eram as pessoas que realmente haviam ficado ao seu lado. Não os famosos, não os poderosos. As pessoas simples, leais, presentes nas horas sem câmera. Foram essas pessoas que ele escolheu lembrar no único documento que ninguém poderia editar depois que ele fosse embora. Quando Jô Soares foi internado pela última vez, em julho de 2022, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, poucos acreditavam que seria o fim. Ele havia enfrentado tantas crises de saúde nos anos anteriores, tantas internações que pareciam definitivas e não eram, que o Brasil havia desenvolvido uma espécie de fé involuntária na sua resistência. Jô sempre voltava. Era grande demais para não voltar. Mas dessa vez não voltou. Em 5 de agosto de 2022, Jô Soares morreu de falência múltipla de órgãos. A notícia chegou como um choque físico para quem havia crescido ouvindo a sua voz, o seu riso, o seu raciocínio veloz que transformava qualquer assunto em espetáculo. O Brasil parou por um momento e então começou a esperar, porque todos sabiam que existia um testamento. O que veio a seguir foi uma revelação que o país não estava preparado para receber. Jô Soares não deixou herdeiros diretos vivos. Seu único filho, Henrique, havia morrido décadas antes, ainda bebê. Seus 3 casamentos haviam terminado em divórcio. Não havia filhos adotivos, não havia sobrinhos próximos registrados como beneficiários, não havia o tipo de estrutura familiar que a sociedade costuma presumir existir por baixo de qualquer grande fortuna. O que havia, em vez disso, era uma lista de nomes que surpreendeu a todos. O primeiro nome era o de Flávia Pedras, sua terceira ex-mulher, com quem havia sido casado entre 1993 e 2007. O casamento havia terminado. O amor romântico havia acabado. Mas algo havia permanecido. Uma lealdade silenciosa. Uma amizade que sobreviveu ao fim do casamento e continuou funcionando nos bastidores da vida de Jô, discreta e constante. Flávia não havia desaparecido quando o relacionamento terminou. Havia ficado. E Jô, no único documento que falava exclusivamente a sua própria verdade, a reconheceu. O segundo nome que chamou a atenção foi o do seu motorista, Valdir. Um homem que havia passado anos ao volante do carro de Jô, atravessando o trânsito de São Paulo, esperando em filas de hospital, levando e buscando em aeroportos, nas madrugadas de gravação, nos dias de crise. Um homem que estava presente em todas as horas que não aparecem em nenhuma foto oficial, em nenhuma entrevista, em nenhum especial de televisão. Jô o incluiu no testamento com uma generosidade que foi descrita por pessoas próximas como
absolutamente característica de quem ele era em privado, mesmo que o Brasil público nunca tivesse tido acesso a essa dimensão dele. E havia outros funcionários, pessoas que cuidaram da casa, da saúde, da rotina de um homem que nos últimos anos havia se tornado progressivamente mais dependente de cuidados. Pessoas cujos nomes o Brasil não conhecia e jamais conheceria se não fosse pela abertura daquele envelope. A reação foi imediata e dividida. Uma parte do Brasil se emocionou. Havia algo profundamente humano naquelas escolhas, algo que contrariava a lógica fria que costuma reger a distribuição de fortunas. Jô havia olhado para trás, para os anos de silêncio e dependência, e havia perguntado a si mesmo: quem estava aqui quando as câmeras estavam desligadas? E havia respondido com a única moeda que ainda tinha poder: o patrimônio que havia acumulado ao longo de uma vida inteira de trabalho. Outra parte questionou. Surgiram rumores de que familiares distantes considerariam contestar o testamento na justiça. A existência de uma fortuna avaliada em dezenas de milhões de reais, distribuída fora dos canais familiares esperados, inevitavelmente atrai disputas. O Brasil conhece bem esse roteiro. Grandes fortunas raramente são enterradas em paz. Mas o que ficou, acima de qualquer disputa jurídica, foi a mensagem. Jô Soares havia passado a vida inteira sendo observado. Era esse o contrato tácito que ele havia assinado ao escolher a televisão como território. Cada gesto, cada palavra, cada quilograma a mais ou a menos, cada relacionamento, cada livro, cada entrevista, tudo era analisado, comentado, julgado. Ele havia construído uma carreira inteira dentro do olhar do outro. O testamento foi o primeiro ato completamente fora desse olhar. Ninguém pôde editá-lo. Nenhum produtor pôde sugerir mudanças. Nenhum assessor de imprensa pôde calibrar o impacto. Era Jô Soares falando sozinho para o futuro, sem plateia e sem possibilidade de revisão. E o que ele disse, nessa solidão absoluta, foi: gratidão é mais forte do que sangue. Há uma ironia cruel e bela nessa história. O homem que havia perdido seu único filho aos 2 anos de idade, que havia se divorciado 3 vezes, que havia chegado à velhice sem a estrutura familiar que a maioria das pessoas constrói como proteção contra a solidão, esse homem havia encontrado, à sua própria maneira torta e silenciosa, uma forma de família. Não a família que a biologia oferece, não a família que a sociedade desenha em árvores genealógicas, mas a família que se revela nas horas de crise, nos corredores de hospital, nas madrugadas de internação, nas viagens de carro em silêncio. O motorista que dirigia sem fazer perguntas desnecessárias, a ex-mulher que ligava para saber se ele havia comido, os funcionários que conheciam a sua rotina melhor do que qualquer repórter jamais conheceria. Esses eram os seus. E ele os reconheceu da única maneira permanente que tinha disponível. O que o testamento de Jô Soares revelou não foi apenas uma lista de beneficiários. Revelou uma filosofia de vida que havia sido construída em silêncio, longe dos holofotes, nos anos em que a fama já havia recuado, e o que restava era a verdade nua de quem de fato aparecia. Revelou que, por baixo do comediante ensaiado, do entrevistador preciso, do escritor irônico, havia um homem que havia aprendido, talvez mais tarde do que gostaria, a distinguir presença de aparência, lealdade de conveniência, afeto de interesse, e que quando chegou o momento de fazer sua última declaração pública, ele não escolheu o glamour, escolheu a gratidão. Jô Soares passou 8 décadas fazendo o Brasil rir, passou décadas sendo observado, analisado, admirado e às vezes criticado com a mesma intensidade. Construiu um patrimônio imenso, uma obra cultural impossível de ignorar e uma presença pública que poucos comunicadores brasileiros chegaram perto de alcançar. E no fim, o documento mais importante que deixou não foi nenhum dos seus livros.
Não foi nenhuma entrevista histórica. Não foi nenhum esquete gravado, nenhum monólogo ensaiado, nenhuma frase que os jornais pudessem recortar e republicar. Foi um envelope, com nomes que o Brasil não esperava. Existe uma lição áspera nessa história, e ela não é confortável. Jô Soares teve tudo que a sociedade ensina as pessoas a perseguir: talento reconhecido, dinheiro, fama, poder simbólico, acesso a qualquer sala que quisesse entrar. E chegou aos 84 anos com a clareza dolorosa de que nada disso havia produzido o que ele mais precisava, que era simplesmente não estar sozinho. O filho havia morrido cedo demais. Os casamentos haviam terminado. Os famosos que frequentavam o programa raramente frequentavam a vida real. E o que havia sobrado, o que havia resistido ao tempo e ao silêncio da aposentadoria, eram as pessoas que nunca pediram nada em troca de ficar. Essa é a verdade que o testamento carrega. Não é uma verdade sobre dinheiro. É uma verdade sobre presença. O eco que atravessa a vida de Jô Soares é preciso e cruel. O menino que aprendeu a fazer os outros rirem para não ser ignorado, tornou-se o homem que fez o Brasil inteiro rir. E ainda assim chegou ao fim da vida, reconhecendo que os únicos que realmente o haviam visto eram aqueles que nunca estiveram nas primeiras fileiras. O motorista, a ex-mulher, os que ficaram quando não havia mais câmera. A fama havia dado a Jô Soares visibilidade sem igual. A lealdade havia dado a ele algo que a fama nunca conseguiu: a certeza de não estar sozinho nas horas que não aparecem em nenhuma tela. Jô não deixou bilhões para instituições com seu nome na fachada. Não construiu fundações para perpetuar a própria imagem. Não tentou comprar imortalidade com mármore e placa de bronze. Ele simplesmente olhou para os lados, reconheceu quem havia estado lá e disse obrigado da única maneira que ainda estava ao seu alcance. Talvez essa seja a maior herança que um homem pode deixar. Não o tamanho da fortuna que acumulou, mas a clareza com que soube, no fim, a quem ela pertencia.